sou a Malu Maria de Lourdes Harold e o vídeo de hoje é o primeiro de uma série de vídeos que farei sobre o Camboja, para que você possa conhecer um pouco mais desta nação. O Camboja, para quem não sabe, está localizado no Sudeste Asiático e faz divisa com Tailândia, Laos e Vietnã. A população do Camboja é de quase 17 milhões de pessoas. O budismo é a religião predominante aqui, com 82,2%. Cristãos adeptos, 4%. Evangélicos, 2,5%. A idade média da população no Camboja é menor de 15 anos. 60% da sua população tem menos de 30 anos. A dizimação em massa da população sob o governo comunista do Khmer Vermelho, liderado pelo líder Pol Pot, entre 75 e 79, é a razão pela qual há tão poucos idosos no país. Foram mortos 2 milhões de pessoas na ditadura de Pol Pot, mas muitos historiadores afirmam que o número pode chegar até 3 milhões. Quando Pol Pot assumiu o poder, o Camboja possuía 8 milhões de habitantes. Portanto, 25% da população deste país foi dizimada por meio de torturas, execuções, fome, doenças e trabalhos forçados de até 16 horas por dia, praticamente sem alimentação. É por isso que esta nação tem o hábito até hoje de comerem insetos, porque na época da guerra, para poderem sobreviver, tiveram que aprenderem a comer insetos e diversos tipos diferentes de folhas de árvores. Tudo por causa da fome. Uma escola na capital foi desativada e serviu de prisão e centro de tortura, por onde passaram mais de 20 mil pessoas. O prédio foi todo cercado de arame farpado e fortemente vigiado. As salas de aula foram transformadas em mini-celas, onde os prisioneiros eram mantidos acorrentados, sem atendimento básico, e a alimentação era extremamente escassa para que ficassem fracos, doentes e morressem. Segundo o depoimento de um dos sobreviventes, a fome era tanta que ele comia ratos que apareciam na cela. Além das sessões de torturas, que incluíam espancamentos, choques elétricos, jatos de água gelada, entre várias outras coisas muito piores, que não gostaria de mencioná-las aqui, porque realmente nos chocam. Mas enfim, dos mais de 20 mil prisioneiros, somente 12 pessoas sobreviveram. Não 12 mil, mas 12 pessoas somente conseguiram sair do local com vida. Hoje esta escola se chama Museu do Genocídio Tuol Sleng. Ainda na capital, uns 40 minutos do centro da cidade, tem o famoso Killing Field, campo de matança em inglês. As pessoas que iam sobrevivendo no Tuol Sleng eram levadas amontoadas em caminhões para serem assassinadas e enterradas no Killing Field. Foram mortas mais de 10 mil pessoas neste local, inclusive crianças e bebês, que foram mortos de forma extremamente brutal, que também evito falar aqui. Durante a guerra, tanto meninos quanto meninas serviram de equipe de apoio e atuaram como soldados fortemente armados. As crianças passaram por uma severa lavagem cerebral para que se enchessem de ódio pelo seu próprio povo e o destruísse. Uma sobrevivente da guerra, na época com 15 anos, contou o seguinte depoimento:
Os pais perderam seus filhos. As famílias foram separadas. Não tínhamos permissão para chorar ou mostrar qualquer tristeza quando eles levaram os nossos entes queridos. Um homem seria morto se perdesse um boi que fora designado para cuidar. Uma mulher seria morta se tivesse cansada demais para trabalhar. Nos diziam que a Revolução Comunista poderia ter sucesso com apenas 2 pessoas, que valíamos menos que uma bala ou um grão de arroz. E nos diziam, manter você não é benefício, destruí-lo não é perda. Eles golpearam a nossa nuca e nos empurraram para baixo, para nos sufocar e nos deixar morrer em um buraco profundo com centenas de outros corpos. Imaginem o trauma desta adolescente, hoje com aproximadamente 42 anos. Todo o sistema educacional no Camboja sofreu um colapso. As escolas estavam destruídas ou fechadas. Os professores estavam mortos, ou a maioria, já que na intenção do líder do Partido Comunista era matar todos os que haviam estudado, como médicos, dentistas, engenheiros, professores, entre outros. A intenção dele era criar uma nova cultura a partir do zero, com pessoas que não opinassem em nada, mas que seguissem as suas ideias. Mas graças à intervenção de alguns países, que com certeza Deus permitiu isso, o Khmer Vermelho foi derrotado. Mas após a guerra, em 1979, a educação estava em colapso total. Então, o sistema educacional teve que ser reiniciado com 2.000 escolas primárias e 13.000 professores. Os professores eram sobreviventes da guerra, que tinham estudado antes do regime ou que sabiam pelo menos ler. O governo cambojano estima que aproximadamente mais de 20% das propriedades do país foram destruídas durante a guerra. Estima-se que na zona rural, ainda hoje, tenha entre 4 e 6 milhões de minas terrestres ativas, causando cerca de 30 mortes por ano e deixando muitos mutilados, inclusive crianças. Esta é a Magawa, uma rata muito inteligente que detecta minas terrestres no Camboja, treinada pela ONG belga. O trabalho de Magawa tem salvado a vida de muitos homens, mulheres e crianças, que com frequência são vítimas destas minas. No ano passado, a Magawa foi premiada pela instituição de caridade veterinária britânica pelo seu excelente trabalho, limpando até então 141.000 metros quadrados de terra com minas no Camboja, o equivalente a 20 campos de futebol. Tudo o que eu relatei aqui não deve passar de 1% de tudo o que o povo passou durante a guerra no Camboja. Mas eu recomendo a vocês o filme Primeiro Mataram o Meu Pai, da Angelina Jolie, feito aqui no Camboja mesmo. E o livro com o mesmo título, que foi inclusive o livro que inspirou o filme. Este livro vocês podem encontrá-lo no Brasil e em português. Foi escrito por uma cambojana, uma sobrevivente da guerra, que na época era uma menina. Ela conta muito mais detalhes da guerra do que o próprio filme. Mas se você puder, assista o filme também, porque vale a pena, você vai ter muito conhecimento. A guerra gerou muita pobreza na nação, traumas, bloqueios na mente e nas emoções deste povo.
Para mim, viver no Camboja não é fácil. Aqui é extremamente quente, completamente diferente da Mongólia, onde morei por 7 anos e as temperaturas chegavam até 40 graus abaixo de zero. A opressão espiritual aqui nos cansa muito fácil. O aprendizado da língua é bem difícil, entre outros fatores. Muitas vezes o desânimo tenta me vencer, me fazer desistir, parar com tudo, ir embora. Mas quando isso acontece, imediatamente eu oro pedindo a Deus que me faça lembrar tudo o que este povo passou durante a guerra e as consequências que a guerra trouxe para eles. Eu peço para que Deus coloque o seu amor e a sua compaixão no meu coração para este povo. E quando isso então acontece, quando eu sinto este amor, esta compaixão por este povo, isso me faz prosseguir, na esperança que esta nação veja a luz de Jesus através da minha vida e sintam o amor de Deus por eles. Queridos, lembrem-se do Camboja em vossas orações. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.